Há muito, muito tempo, o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. Os dois exércitos estavam acampados em lados opostos de um grande vale. Durante dias, nenhum dos lados atacava, mas havia um motivo para isso. Do lado dos filisteus, existia um guerreiro que causava medo só de olhar. O seu nome era Golias. Golias era gigantesco. Tinha mais de 3 metros de altura. Usava uma armadura de bronze pesadíssima e carregava uma lança enorme, que parecia um tronco de árvore. Sua voz era grossa e seu olhar assustador. Todos os dias, ele descia até o meio do vale e gritava bem alto: Escolha um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês é que serão nossos escravos. E depois dava uma gargalhada que ecoava pelas montanhas. Golias repetia esse desafio todos os dias. 1, 2, 3, por 40 dias seguidos. Ele zombava, gritava, provocava, mas ninguém, absolutamente ninguém, tinha coragem de enfrentá-lo. Os soldados de Israel estavam apavorados. Mesmo os mais fortes evitavam olhar para o gigante. Em vez de coragem, o que havia no acampamento era silêncio e desânimo. Ninguém acreditava que fosse possível vencer alguém tão enorme e assustador. E o rei Saul também estava preocupado. O tempo passava e ninguém aparecia para lutar. O povo estava assustado. Parecia que não havia esperança. Quem poderia vencer um gigante tão poderoso? Longe dali, numa pequena cidade chamada Belém, vivia um garoto chamado Davi. Ele não era guerreiro, nem soldado. Davi era apenas o filho mais novo de uma grande família, o caçula entre 8 irmãos. Enquanto seus irmãos mais velhos estavam na guerra, servindo no exército do rei Saul, Davi tinha uma missão bem diferente: cuidar das ovelhas do seu pai. Todos os dias, bem cedo, ele guiava o rebanho pelos campos, procurava os melhores pastos e vigiava para que nenhum animal selvagem chegasse perto. Mas Davi não era apenas um pastor de ovelhas. Em meio à natureza, conversava com o Senhor como se fosse seu melhor amigo. Era um menino de fé, corajoso e com o coração cheio de esperança. Apesar de jovem, Davi já tinha enfrentado perigos. Uma vez, um leão tentou pegar uma de suas ovelhas, e Davi lutou com ele de mãos vazias. Outra vez, foi um urso, e ele também venceu. Ninguém imaginava, mas dentro daquele menino comum, havia uma coragem enorme. Certo dia, seu pai o chamou. Davi, leve comida para seus irmãos no acampamento. Veja se estão bem e me traga notícias. Sem reclamar, Davi preparou tudo e saiu cedo. Quando chegou ao campo de batalha, encontrou os soldados reunidos, falando baixo e olhando em direção ao vale. Algo estava acontecendo. Curioso, Davi se aproximou e então ouviu. Era a voz de Golias, mais uma vez desafiando o povo de Israel. O coração de Davi se apertou. Como alguém ousava zombar do exército do Deus vivo, porque ninguém fazia nada? Enquanto os outros desviavam o olhar, Davi ficou indignado. Ele não entendeu como era possível tanta gente com medo, se Deus estava com eles. E ali, bem naquele momento, algo começou a mudar. Davi olhava ao redor, esperando que alguém se levantasse. Um guerreiro, um capitão, qualquer um, mas ninguém dava um passo. Então, curioso e decidido, ele começou a perguntar com voz firme e olhos brilhando de coragem. Por que deixamos esse gigante nos desafiar assim? Ninguém vai enfrentá-lo? Alguns soldados olharam para ele com espanto. Um garoto tão pequeno e tão ousado. Murmúrios começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Quem é esse menino? De onde ele veio? Será que ele está falando sério? Logo, a conversa chegou aos ouvidos do rei Saul.
O rei, que já estava angustiado com a situação, franziu a testa e disse: Tragam esse menino até mim. A tensão cresceu na tenda real. Os conselheiros cochichavam entre si. E então a cortina se abriu. Davi entrou. Seus pés descalços tocaram o chão de areia batida. Seus olhos não vacilaram. Ele era jovem, franzino, vestia roupas simples de pastor e mesmo assim estava ali diante do homem mais poderoso de Israel. O rei Saul o observou, de cima a baixo, incrédulo. O ambiente parecia congelado no tempo. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Você é só um garoto. Como vai lutar contra um gigante experiente? Mas Davi respondeu com firmeza, e sua voz parecia vir de um lugar mais alto. Não estou sozinho. Deus está comigo. Essas palavras bateram como trovões no coração do rei. Todos na tenda ficaram imóveis. A coragem daquele menino era maior do que todas as armaduras ali reunidas. Por um momento, Saul ficou em silêncio. Seus olhos tentavam entender, mas seu espírito já sabia. Que o Senhor esteja com você. Então trouxeram a armadura do rei. Ela brilhava, era pesada, gloriosa, mas quando colocaram em Davi, ela parecia engoli-lo. O capacete balançava na sua cabeça. A espada era tão pesada que arrastava no chão, e ele mal conseguia se mexer. Davi balançou a cabeça com um sorriso tímido. Tirou tudo, uma peça de cada vez. Ele não precisava da força dos homens. Ele confiava na força de Deus. Com passos leves, foi até o riacho. As águas corriam suaves entre as pedras. Ele se agachou, sentiu a brisa no rosto e escolheu 5 pedras lisas. Suas mãos pequenas as guardaram com cuidado na bolsa. Em seguida, segurou firme sua funda, sua fiel companheira. Davi desceu até o vale, andando firme. Seus pés tocavam o chão sagrado daquela batalha, como se cada passo fosse uma oração silenciosa. A cada metro, o silêncio aumentava. Os soldados de Israel o observavam de longe, de bocas abertas, sem entender o que estavam presenciando. Um menino, sozinho, indo enfrentar o guerreiro mais temido de todos os tempos. Do outro lado do vale, Golias se aproximava com passos pesados, fazendo a terra tremer. Sua armadura brilhava como bronze derretido ao sol, e sua risada ecoava como trovão. É isso! Mandaram uma criança contra mim! Para ele, aquilo era uma piada. Um menino sem armadura, sem espada, sem escudo. Ridículo. Mas Davi não parou. Seus olhos estavam fixos. Ele sabia com todo o seu coração que não estava sozinho. Golias avançou como uma tempestade, mas Davi foi mais rápido. Com um movimento firme e cheio de fé, tirou uma pedra da sua bolsa, colocou na funda e começou a girar. O som do couro cortando o vento parecia o bater de asas de um anjo. Os olhos de todos se arregalaram. O tempo desacelerou. Então, num só movimento certeiro, a pedra voou e atingiu o gigante bem na testa. O tempo pareceu parar. E, diante de todos os exércitos, o gigante caiu com o rosto no chão. Silêncio absoluto. Por um instante, ninguém se mexeu. Nenhuma respiração. Apenas o vento soprando entre os estandartes de guerra. E então, um grito de vitória rasgou o ar como uma flecha. Os soldados de Israel pularam de alegria. Gritaram, correram, celebraram. O exército inimigo, em choque, fugiu correndo como folhas levadas pelo vento. Davi havia vencido o gigante, mas não por força nem por tamanho, e sim porque confiou inteiramente em Deus. Aquele foi um dia que ninguém mesmo, jamais esqueceu. E assim termina a história de Davi, o menino que não tinha espada nem armadura, mas tinha algo muito maior: fé em Deus e coragem no coração. Essa foi a incrível história de como o pequeno Davi venceu o gigante Golias. Fiquem atentos e sigam o nosso canal para mais histórias.